Uma boa noite para você. Após decisão do ministro Alexandre de Moraes, Jair Bolsonaro é transferido para a Sala de Estado-Maior na Papudinha, em Brasília. No caso do Banco Master, ministro Dias Toffoli escolhe peritos da Polícia Federal que vão analisar as provas. Após encontro com Donald Trump, Maria Corina Machado diz contar com o presidente americano para a libertação da Venezuela. É agora no Jornal da Record. Oferecimento Bradesco e Agro. Isso que é dupla raiz. Jair Bolsonaro já foi transferido para o 19º Batalhão da Polícia Militar, conhecido como Papudinha. A gente vai ao vivo até Brasília conversar com a Vanessa Lima, que tem mais informações. Oi, Vanessa, boa noite. Boa noite, Giovana. Boa noite a todos. Na mesma decisão que transferiu Jair Bolsonaro, o ministro Alexandre de Moraes determinou que o ex-presidente passe por perícia a ser realizada pela Junta Médica da Polícia Federal para analisar a atual situação do ex-presidente, antes de decidir sobre o novo pedido da defesa para uma prisão domiciliar humanitária. Os resultados desses exames devem ser entregues ao ministro em até 10 dias. De acordo com a decisão, o novo espaço onde Bolsonaro está preso possibilita que ele tenha maior mobilidade, pratique exercícios e receba visitas por um tempo maior. Vamos conhecer como é a cela onde agora Bolsonaro cumpre a pena de mais de 27 anos a que foi condenado por tentativa de golpe de Estado. O 19º Batalhão da Polícia Militar fica no complexo penitenciário da Papuda, a 20 quilômetros da região central de Brasília. Bolsonaro vai ficar numa sala de Estado-Maior. A unidade possui cerca de 65 metros quadrados, com área externa, e inclui ambientes como cozinha, com possibilidade de preparo e armazenamento de comida, lavanderia, banheiro, sala e quarto, incluindo armários, cama de casal e televisão. Alexandre de Moraes manteve a autorização para que os médicos do ex-presidente tenham acesso a ele 24 horas por dia, sem a necessidade de aviso prévio. Também estão liberadas as visitas da mulher de Bolsonaro, Michele, dos filhos e da enteada. Na decisão, o ministro destacou que a transferência vai permitir que o ex-presidente passe mais tempo com os familiares, além de tomar banho de sol livremente e praticar exercícios físicos a qualquer hora do dia, inclusive com a instalação de aparelhos para fisioterapia, como esteira e bicicleta. Alexandre de Moraes destacou as frequentes queixas de familiares do ex-presidente sobre as condições da Superintendência da Polícia Federal, onde Bolsonaro estava preso. Para o ministro, não há dúvidas da existência de uma campanha de notícias fraudulentas com o intuito de tentar desqualificar e deslegitimar o Poder Judiciário, ignorando as condições absolutamente excepcionais e privilegiadas do cumprimento de pena de Bolsonaro. Afirmou também que essas condições não transformam o cumprimento da pena em uma estadia hoteleira ou em uma colônia de férias. Estão presos na Papudinha o ex-ministro da Justiça de Bolsonaro, Anderson Torres, e o ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez, também condenados no processo de tentativa de golpe de Estado. Agora à noite, o ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, autorizou que 4 peritos da Polícia Federal, escolhidos por ele, tenham acesso a bens, documentos e dispositivos eletrônicos apreendidos na segunda fase da Operação Compliance Zero. Pela decisão, os 4 peritos serão responsáveis pela extração e análise de todo o conteúdo do caso do Banco Master e terão apoio da Procuradoria-Geral da República para acompanhamento dos trabalhos. O Banco Central anunciou a liquidação da Reag Investimentos, a empresa investigada na mesma operação que apura as suspeitas de fraudes no Banco Master. O Banco Central declarou que a medida foi motivada por graves violações às normas do Sistema Financeiro Nacional e que os bens dos controladores e dos ex-administradores da CBSF Distribuidora de Títulos, que depois mudou de nome para Reag, vão ficar indisponíveis, ou seja, não poderão ser vendidos ou transferidos pelos donos para impedir a dilapidação do patrimônio. O principal deles é João Carlos Mansur,
O empresário, que foi alvo de mandados de busca e apreensão ontem, já havia se afastado do comando da REAG após a Operação Carbono Oculto em agosto do ano passado. A suspeita é que os fundos de investimentos da REAG eram usados pelo Banco Master e pelo crime organizado no setor de combustíveis para lavar dinheiro e ocultar patrimônio. Por nota, a defesa do empresário disse que está à disposição das autoridades. A liquidação da gestora de fundos REAG vai garantir acesso aos nomes dos reais investidores. O Ministério Público poderá avançar nas investigações, já que esses fundos não são obrigados a divulgar quem são os cotistas. Somente o Banco Master tinha declarado patrimônio de mais de 10 bilhões de reais em fundos administrados pela REAG. De acordo com a investigação do MP, da Polícia Federal e da Receita Federal, o Banco Master usava uma rede de fundos da REAG para inflar o patrimônio. Seriam feitos empréstimos simulados do banco para empresas que, em vez de usar o dinheiro, aplicavam em fundos que se valorizavam rapidamente, muitas vezes sem a comprovação dos ativos. Em nota, a empresa informou que refuta veementemente qualquer atuação em estruturas de natureza ilegal e reforçou que atua em linha com as normas vigentes. A REAG administra cerca de 340 bilhões de reais. A liquidação não afeta o patrimônio dos fundos. O ministro Flávio Dino proibiu a destinação de emendas parlamentares a ONGs que sejam administradas por parentes de parlamentares ou de assessores. Na decisão, o ministro do Supremo Tribunal Federal afirma que a prática aumenta a desconfiança da sociedade nas instituições e a medida é necessária para coibir o nepotismo e a improbidade administrativa. O presidente Lula se reuniu nesta quinta-feira com ministros, integrantes do Judiciário e também chefes de órgãos de investigação para debater o combate ao crime organizado. O encontro aconteceu no dia da posse do novo ministro da Justiça e Segurança Pública. Wellington Lima e Silva quer envolver o Ministério Público e o Judiciário nos projetos de segurança pública. Ele citou como exemplos as ações da Receita Federal e da Polícia Federal no combate ao crime organizado. Houve uma decisão do presidente da República, compartilhada por todos esses atores, de elevar ao status de ação do Estado o combate ao crime organizado. De maneira que a relevância que o crime organizado assumiu nesse momento impõe, na percepção do presidente e de todos esses atores, a necessidade de uma atuação conjunta de todos os órgãos do Estado. Foi o primeiro pronunciamento de Wellington Lima e Silva como novo ministro da Justiça e Segurança Pública. A principal proposta é transformar o combate ao crime organizado em política de Estado, tema que foi discutido em reunião com o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, e o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues. Nosso compromisso aqui reiterado do combate ao crime organizado, alicerçado na integração e o enfrentamento da questão da descapitalização do crime organizado, enfrentar o poder econômico e enfrentar o andar de cima do crime organizado. E nesta sexta-feira, o presidente Lula vai se reunir com líderes da União Europeia no Rio de Janeiro. O Pedro Dobal tem as informações desse dia de compromissos na capital fluminense. Oi, Pedro, uma boa noite para você. Boa noite, Giovana. O primeiro compromisso do presidente Lula vai ser na Casa da Moeda, aqui no Rio de Janeiro. Lula participa da cerimônia de lançamento de medalhas comemorativas dos 90 anos do salário mínimo. À tarde, o presidente Lula recebe no Palácio do Itamaraty, no centro do Rio, os presidentes da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e também do Conselho Europeu, Antônio Costa. Segundo o Palácio do Planalto, eles devem discutir temas da agenda internacional e os próximos passos do acordo de parceria Mercosul-União Europeia. A reunião acontece um dia antes da assinatura do acordo bilateral entre os dois blocos em Assunção, capital do Paraguai. Lula é o único presidente dos países do Mercosul que não irá ao Paraguai para a assinatura do acordo. Giovana. Obrigada pelas informações, Pedro. A irmã do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, foi detida depois de ter sido identificada pelas câmeras do sistema de monitoramento inteligente da capital. O Marcos Guimarães traz as informações para a gente. Boa noite, Marcos.
Ei, Giovana, boa noite para você e para todos que nos acompanham. A irmã do prefeito foi presa em uma unidade básica de saúde e trazida aqui para essa delegacia na zona sul de São Paulo. Janaína Reis Miron, de 49 anos, foi identificada pelas câmeras do Smart Sampa. Ela tinha 2 mandados de prisão em aberto, um por desacato e embriaguez ao volante, o outro por lesão corporal. Ela passou pelo Instituto Médico Legal para realizar o exame de corpo de delito. Nessa sexta-feira, passará também por uma audiência de custódia. A Prefeitura de São Paulo informou que a prisão da irmã do prefeito foi feita dentro do rigor da lei. O Smart Sampa tem aproximadamente 31 mil câmeras espalhadas por toda a cidade, com reconhecimento facial, que ajuda a identificar pessoas foragidas da justiça e também desaparecidas. Giovana. Obrigada, Marcos. E olha agora as notícias internacionais. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se reuniu com Maria Corina Machado, a principal opositora de Nicolás Maduro e também vencedora do Prêmio Nobel da Paz. O correspondente Matias Brotero traz mais detalhes para a gente. Boa noite, Matias. Olá, Giovana. Maria Corina Machado concedeu uma entrevista a jornalistas do lado de fora aqui do Congresso americano. Ela afirmou que a reunião com Donald Trump foi positiva. Eu questionei se o encontro tratou sobre eleições na Venezuela, mas ela não respondeu. A vencedora do Prêmio Nobel da Paz confirmou que presenteou o presidente dos Estados Unidos com a medalha da premiação. Mais cedo, após a reunião com Trump, Corina disse que conta com o apoio do presidente dos Estados Unidos para a liberdade da Venezuela. Os Estados Unidos mantêm um diálogo aberto, tanto com Maria Corina Machado quanto com Delcy Rodrigues, atual representante do governo venezuelano. A Casa Branca defende a realização de eleições no país, mas ainda não estabeleceu um prazo para que o processo aconteça. Vamos ouvir um trecho da entrevista. Con precisión el compromiso que hay en la sociedad venezolana para luchar a favor de una transición que permita no solamente construir instituciones democráticas sólidas, estables, sino también atender lo más importante que es nuestra gente. Agora à noite, o presidente Donald Trump afirmou que foi uma grande honra conhecer Maria Corina Machado. Ele também agradeceu Corina pela medalha do Nobel e classificou a homenagem como um gesto maravilhoso de respeito mútuo. Os Estados Unidos e Taiwan fecharam nesta quinta-feira um acordo comercial que prevê investimentos bilionários na produção de chips e mudanças nas tarifas de importação. A correspondente na Ásia, Silvia Kikuchi, traz mais detalhes. Oi, Silvia. Oi, Giovana. Boa noite a todos. Com o acordo, a tarifa dos Estados Unidos sobre produtos importados de Taiwan cai de 20% para 15%. Alguns itens como medicamentos, componentes de aeronaves e recursos naturais estratégicos passam a ter tarifa zero. O acordo deve impulsionar um retorno maciço da indústria americana de chips, hoje considerada uma das mais sensíveis da economia global. O texto também prevê investimentos bilionários de empresas taiwanesas para transferir parte da produção para os Estados Unidos, principalmente em fábricas de semicondutores e de inteligência artificial. O movimento é visto como uma tentativa de Washington de reduzir a dependência da produção asiática em meio às tensões com a China. O acordo ainda precisa passar por aprovações internas em Taiwan, mas já provoca repercussão internacional. Giovana. Obrigada pelos detalhes, Silvia. E militares enviados por países europeus já desembarcaram na Groenlândia. O movimento é visto como uma resposta às ameaças de Donald Trump de que os Estados Unidos precisam assumir o controle maior da ilha do planeta. O avião da Força Aérea dinamarquesa chegou ainda na madrugada à Groenlândia. O voo transportou dinamarqueses e franceses. Outros militares e recursos são esperados para os próximos dias. O envio das tropas acontece depois de uma reunião sem acordo entre representantes da Groenlândia, da Dinamarca e dos Estados Unidos. O presidente Donald Trump voltou a reafirmar a importância do território como um ponto estratégico para a defesa dos Estados Unidos.
Hoje, a porta-voz da Casa Branca, Caroline Leavitt, afirmou que o envio de tropas europeias para a Groenlândia não muda a decisão do presidente americano. Militares devem se juntar a tropas de outros países europeus, como Suécia, Noruega, Holanda, Reino Unido e Alemanha. Por enquanto, a operação é apenas de reconhecimento. O governo alemão afirma que a mobilização na ilha tem como objetivo neutralizar ameaças da China e da Rússia. A Rússia já se manifestou contra a presença militar de nações europeias no território. A diplomacia do país acusa a OTAN, a Aliança Militar do Ocidente, de usar as ameaças de Washington como pretexto para militarizar a região e avançar com uma agenda contra a Rússia e a China. Nós conversamos com um especialista que diz que o envio de tropas europeias para a ilha do Ártico é um recado para Donald Trump. Os países europeus, ao enviarem essas tropas para a Groenlândia, são muito poucas, né? Um número muito pequeno de militares que estão sendo deslocados para lá. Eles querem dar 2 recados, basicamente. O primeiro recado é que eles são capazes, sim, de fazer a segurança do Atlântico Norte e vão apoiar a Dinamarca no que for necessário. Então, é um recado mais político do que militar. E o segundo recado é um recado para o presidente Trump, de que os europeus não aceitam, eles estão ao lado da Dinamarca, na posição muito firme de não aceitar essa pressão americana dos Estados Unidos adquirirem de qualquer forma, né, por bem ou por mal, como foi dito pelo presidente Trump, a Groenlândia. Então, os europeus estão ao lado da Dinamarca. O presidente Donald Trump anunciou agora à noite que foi formado por um governo de transição em Gaza. Ainda não há informações sobre as autoridades que vão compor esse Conselho de Paz. Trump disse ainda que o grupo terrorista Hamas deve imediatamente honrar seus compromissos, incluindo a devolução do último corpo a Israel e prosseguir sem demora para a desmilitarização completa. A Casa Branca informou que o Irã suspendeu 800 execuções de manifestantes. A decisão ajudou a diminuir a tensão, mas os Estados Unidos não descartam um ataque se a situação piorar. A expectativa de uma eventual ação americana deixou o Oriente Médio em alerta. O espaço aéreo do Irã ficou fechado por 5 horas na última madrugada. Autoridades iranianas disseram que Donald Trump afirmou não querer guerra. Segundo a imprensa americana, o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu pediu a Trump que adiasse um ataque ao Irã. Países como a Arábia Saudita, Catar e Omã também teriam atuado para evitar uma ação dos Estados Unidos. Hoje, a família de Irfan Soltani confirmou que a execução do manifestante de 26 anos foi adiada pelo regime do Irã. Nas redes sociais, Trump escreveu: "Esta é uma boa notícia. Esperamos que continue assim." Segundo a porta-voz da Casa Branca, 800 execuções foram suspensas no Irã, mas os ataques não foram descartados. Haverá graves consequências se as mortes continuarem, alertou Caroline Leavitt. A rotina voltou às ruas da capital Teherã, mas o acesso à internet segue bloqueado no país. O Conselho de Segurança das Nações Unidas se reuniu a pedido dos Estados Unidos para discutir a situação no Irã. Uma península na Rússia foi atingida por uma série de nevascas. Imagens feitas por moradores mostram a altura da camada de neve que chegou até o telhado de algumas casas. Autoridades precisaram abrir caminho para que as pessoas pudessem entrar nas residências. A neve também se acumulou na capital Moscou e foi retirada com tratores. 2 homens morreram por causa das tempestades de neve. E quase 5 milhões de contas em redes sociais já foram desativadas na Austrália. Isso acontece no primeiro mês de validade da lei que proíbe o acesso de menores de 16 anos às plataformas. A legislação é considerada inédita no mundo. Passou a valer em dezembro e prevê multas de até 170 milhões de reais em caso de descumprimento. E olha, a internet popularizou os tutoriais de maquiagem que atraem fãs cada vez mais jovens. Mas a Sociedade Brasileira de Pediatria alerta para os riscos do uso precoce desses produtos de beleza. Aos 7 anos, Maitê já demonstra interesse pelo universo da mãe, que é maquiadora profissional.
mas sempre sob supervisão. Ela olha e fala assim, mas se você pode, por que eu não posso, né? Então esse é um desafio, de poder orientar e falar, ó, esse pode agora, esse não pode. Quando eu vou pro trabalho dela, eu gosto muito de ver ela maquiando. A mãe deixa claro os limites. Você acha que você precisa de corretivo? Por Sim. quê? Caso que meu olho é muito roxo. Eu falo pra ela que não é pra pele dela ainda, porque é só para adulto. Batom, sombra, blush e até rímel. Crianças e adolescentes têm começado a usar cosméticos cada vez mais cedo, influenciados pelas redes sociais. O que antes era restrito a momentos especiais, agora faz parte do dia a dia de muitas meninas. Mas essa exposição precoce acende um alerta entre os especialistas. Um estudo da Sociedade Brasileira de Pediatria alerta para os riscos do uso de cosméticos durante a infância. As reações mais comuns são as reações alérgicas, porque você tem uma pele, um couro cabeludo que não é igual a de um adulto, não tem os mesmos fatores de proteção que um adulto tem. Nessa escola, as alunas do ensino médio dizem que iniciaram esse hábito há alguns anos já. Eu comecei a usar maquiagem novinha até, no 6º ano. Elas contam que levam os produtos na mochila e retocam a maquiagem no banheiro durante o intervalo. Difícil é eu perguntar para alguma amiga, tem algum gloss, algum batom e alguém não ter. Mas segundo este dermatologista do Hospital Moriá, o ideal é postergar o máximo possível o uso desse tipo de produto. Tem que tomar cuidado também com o veículo dessa maquiagem, porque também é uma época em que a pele tende a ficar um pouco mais oleosa, mista ou oleosa, e se a maquiagem não for adequada, pode causar ou piorar um quadro de acne, por exemplo. Muita gente deve ter sentido no bolso que o valor dos aluguéis subiu quase 10% no ano passado. O índice é mais que o dobro da inflação no período. Pequenos ou grandes, não importa o tamanho do imóvel. O aluguel subiu mais do que a inflação no ano passado. A média nacional ficou em R$ 50,98 o metro quadrado. O valor é ainda maior em apartamentos de um quarto, R$ 68,37. Sempre essa relação vai existir entre a oferta e a demanda. As pessoas têm buscado essas regiões específicas. O levantamento do índice, que tem abrangência nacional, mostra as cidades com o metro quadrado de aluguel mais caro do país. Recife, São Paulo e Belém estão entre as mais caras. A primeira posição ficou com Barueri, na Grande São Paulo. Aqui o reajuste foi de quase 14%. O metro quadrado do aluguel passa dos R$ 70. A Caroline sabe do custo para morar em Barueri, na Grande São Paulo. Ela paga R$ 2.100 de aluguel por um apartamento simples e pequeno. Hoje o aluguel ele faz cerca de 20%, né, do meu salário. Então, quando a gente vê que vai reajustar, que vai aumentar alguma coisa, a gente tenta se programar para não fazer alguma coisa. Mesmo em alta e pesando no orçamento de milhões de brasileiros, o índice é menor do que o registrado em 2024. Olhando pontualmente na série histórica, é um valor elevado, né, que a gente tem de reajuste, mas se comparado, por exemplo, com os anos de 2022 a 2024, pontualmente ali a gente não teve um reajuste tão significativo. Agora a gente traz uma notícia do norte do país. 5 cidades do Acre estão em situação de emergência por causa das cheias. No interior do estado, um jogador de futsal morreu ao ser arrastado pela correnteza. Depois de 2 dias de buscas, os bombeiros encontraram o corpo de Jonathan Neves, de 36 anos. O barco onde ele estava com outros jogadores da equipe de futsal afundou por causa da forte correnteza do rio Tarauacá, que está com quase 10,5 metros e já passou da cota de transbordamento. 12 mil famílias da cidade foram afetadas e 80 pessoas tiveram que sair de casa. Na cidade vizinha, Feijó, o pedido de ajuda vem das aldeias indígenas e dos ribeirinhos. Na capital Rio Branco, o rio Acre está a menos de meio metro de transbordar. Desde a segunda quinzena do mês de dezembro que a Defesa Civil não tira o olho dessas telas. Eles conseguem saber, em tempo real, a movimentação dos rios. Cruzeiro do Sul, a segunda maior cidade do Acre, também está em atenção. O rio Juruá chegou à cota de alerta e ribeirinhos já foram afetados. Um plano de retirada das famílias já está em preparação. Nós continuamos fazendo todo esse monitoramento, todo esse acompanhamento para a devida tomada de decisão, no sentido de reduzir ali os impactos de danos e prejuízos, né, às pessoas, seus bens, mas principalmente preservar a vida dessas pessoas que moram nessas áreas.
O Tribunal de Justiça de São Paulo reduziu em 160 dias a pena do ex-jogador de futebol Robinho. Agora, ele termina de cumprir a sentença no fim de 2032. A redução atende a um pedido da defesa de Robinho, que justifica que o ex-atleta vem trabalhando e estudando no Centro de Ressocialização de Limeira, no interior de São Paulo, onde cumpre a pena. Robinho foi condenado a 9 anos de prisão pelo estupro de uma mulher libanesa em 2013, quando morava na Itália. Um ônibus com a delegação do time sub-20 do Águia de Marabá se envolveu em um acidente quando voltava ao Pará, depois da disputa da Copa São Paulo de Juniores, a Copinha. Segundo nota do clube, o ônibus bateu em um caminhão que estava parado na estrada sem sinalização nas proximidades de Crixá, em Tocantins. O preparador físico da equipe, Hecton Alves, morreu no acidente. O treinador Ronan Tieser ficou gravemente ferido e foi levado ao hospital. Ainda segundo o clube, nenhum atleta ficou gravemente ferido. E pelo Paulistão, a Record transmitiu agora à noite a vitória do Red Bull Bragantino contra o Corinthians. A Karen Meneguin acompanhou tudo do estádio e atualiza para a gente então, porque não deu, né, Karen, para o atual campeão. Boa noite. Boa noite, Giovana. Embaixo de muita chuva, o Corinthians foi completamente dominado pelo Red Bull Bragantino. O primeiro gol saiu no primeiro tempo dos pés do John. Pareceu que Sacha tinha tocado na bola, mas ela entrou direto no gol. No segundo tempo, ele de novo, John fez mais um. E para fechar a noite, Mosqueira fez 3-0 nos atuais campeões. O próximo confronto do Corinthians será contra o São Paulo em casa no domingo. Já o Bragantino, que venceu as 2 partidas até aqui, visita o Botafogo em Ribeirão Preto. Giovana. Obrigada, Karen. E tem mais resultado desta noite. O São Paulo venceu o São Bernardo. E o Alexandre Oliveira conta pra gente como foi o jogo no Morumbi. Boa noite, Ale. Oi, Giovana, boa noite para você, boa noite a todos. São Paulo e São Bernardo também se enfrentaram debaixo de muita chuva. Mesmo com o campo pesado, a partida foi bem disputada, mas o gol só saiu no segundo tempo. A Arboleda acertou o travessão e no rebote, Luciano, que tinha acabado de entrar em campo, colocou a bola no ângulo. 1-0 São Paulo. E nesta sexta-feira acontece a votação do Conselho Deliberativo do São Paulo para decidir se o presidente Júlio Casares vai passar por um processo de impeachment ou não. Giovana. Obrigada, Ale. E olha, tem mais resultado desta noite, eu conto agora para você. Mais cedo, o Botafogo de Ribeirão Preto empatou com o Noroeste. Leandro Maciel, com apenas menos de 1 minuto ali no jogo, marcou para o Botafogo, dá só uma olhada. Mas no segundo tempo, Carlão, de carrinho, empatou para o Noroeste. Então, o final ficou 1-1. E um recado para você, tá, que está curtindo aí esse gol. No sábado, você acompanha Palmeiras e Mirassol pela 3ª rodada do Paulistão a partir de 8 horas da noite. E agora sim, a gente encerra o Jornal da Record e você fica agora com o Fala Que Eu Te Escuto. Boa noite para você, ótima sexta-feira.